Olá, no nosso quadro E Agora Mamãe, hoje a gente vai falar no caso de pais separados ou não necessariamente separados, mas quando o papai e a mamãe discordam na educação dos filhos, na rotina de casa, o pai pode ser mais permissivo, a mãe menos permissiva ou vice-versa. Olha, o ideal é sempre que os pais conversem e decidam em relação à educação dos filhos, ao cuidado dos filhos, longe da presença dos filhos e cheguem a um acordo, porque a criança percebe quando não tem uma estabilidade de regras em casa e aí ela pode testar, ela pode usar, eu sei que a mamãe é mais maleável, então vou tentar jogar aqui, jogar ali, e isso também traz insegurança para a criança, ela percebe que gera um conflito, tem várias coisas que não são bacanas, então o ideal quando se discorda, quando se tem opiniões diferentes ou quando se quer coisa diferente para os filhos, é conversar e chegar no meio termo. Se não der, se o pai e a mãe são separados, cada um mora em uma casa, também não tem problema. Você conversa com a criança e mostra para ela onde e com quem as regras funcionam. Então evite falar, não pode fazer isso. Diga, aqui na casa da mamãe é assim, na casa do papai é de outro jeito. Ou aqui em casa a gente faz assim, nesse ambiente a gente faz assim, comigo eu gosto assim. É tranquilo para a criança, os pais acabam ficando um pouco mais inseguros do que os pequenos, mas para eles vão aprendendo. É como na escola, é como na casa dos avós, como na casa dos amigos, a criança vai aprendendo como se comportar nas diferentes situações sociais, com as diferentes pessoas. Então, em casa, pai e mãe juntos, o ideal é chegar a um acordo e fazer com que a criança entenda as regras daquela casa. No caso de morar separado, não tem problema também mostrar, olha, aqui a gente faz desse jeito, lá a gente faz de outro jeito. Uma dica importante, evite sempre criticar o seu parceiro, a criança não tem nada a ver com isso e vai trazer uma insegurança para ela. Então, não gosto quando você faz assim, quando você for na casa da sua mãe, na casa do seu pai, não faça desse jeito. Evita, reforça só, aqui a gente age desse jeito, você vai ensinando a criança a fazer boas escolhas, porque esse é o principal. Quando ela se sente bem, aquilo que ela se sentir à vontade, aquilo que ela perceber que traz benefício para ela, é o que ela vai seguir. Então você vai estar ensinando seu filho a fazer boas escolhas, independente do lugar que ele está. Uma outra coisa muito importante em relação aos pequenos, as crianças têm que ter muito respeito em relação aos pais. Então, mesmo que você discorde, muito cuidado para não desautorizar o seu parceiro. Se ele falou não, por mais que você discorde, respire fundo, converse com ele depois em outra situação, para que aí sim, ou ele volte com a criança e diga o sim, ou vocês em conjunto. Mas jamais, se um falou não, vá desautorizar e fale sim. A criança começa a perceber e começa a usar isso em diferentes situações, além de dar insegurança para ela. Então, quando ela quer alguma coisa, ela faz um jogo, vai para a mamãe. Quando ela quer outra coisa, ela faz outro jogo e vai para o papai. Isso não é saudável para a criança. Então não queira ser o bonzinho, não queira achar que ser permissivo é ser bonzinho, porque a criança não sente assim. Ela só vai jogando e isso não é bacana. Claro que não é intencional da criança, mas eles não são tão inocentes, eles vão percebendo isso tudo, o que não é bacana para eles. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos bater um papo aqui com o pastor Diego Almeida. Tudo bom, pastor? Tudo bem, tudo bem. O pastor Diego, ele trabalha aqui no Cevisa e a gente vai conversar um pouco sobre família, religião, o que isso influencia na sua saúde e no bem-estar da sociedade. Pastor, conta pra gente qual que é o trabalho que você desenvolve aqui no Centro de Vida Saudável. Bom, o Cevisa, ele tem o propósito de atender as pessoas nas suas áreas físicas, emocionais e também espirituais. Então a gente conversa, a gente acompanha, a gente aconselha, a gente ora junto. Nosso trabalho aqui é atender a pessoa e centrar, porque as pessoas vêm para cá, Carol, com muitos problemas, muito carregadas, muito cheias de coisas a resolverem. E nosso objetivo aqui é minimizar isso daí, criar um ambiente, né, tranquilo para ela ficar e acompanhar espiritualmente, mostrando a importância da religião, não só da religião no aspecto proselitista, no aspecto só da religião, mas a vida espiritual, né? Como que ela é importante, como que ela pode estruturar todas as outras coisas, tanto físico como emocional. E aí tem a parte com os hóspedes, tem a parte com o público que trabalha no Cevisa, então a gente acompanha todos eles.
Hoje em dia se fala muito em estética, em tratamento físico, em doenças. Por que é importante a saúde espiritual também, pastor? Então, a religião, a espiritualidade, ela cria bases e a motivação certa, né? Então, por que eu quero ser bonito? Por que eu quero ser saudável? Por que eu quero estar com bem-estar? Por quê? Só para eu ficar bonito na foto? Não, na realidade não. A espiritualidade, ela vai centrar você. Eu quero ficar bonito porque meu corpo ele é algo especial para Deus. Deus criou essa complexidade que é o meu corpo, né, de uma forma simétrica, precisa. Então por que cuidar da saúde? Porque uma coisa vai desencadear a outra. A parte física está ligada à parte emocional e a parte emocional à parte espiritual. Quando a gente cria esse equilíbrio, a gente começa a viver de forma mais plena, né? Então aí a busca pela sua beleza, por um corpo adequado, legal, não é só estético, né? Aí você ganha motivação diferente. Não, é porque eu quero ter esse bem-estar, eu quero viver plenamente. É isso que a gente tenta criar aqui. A gente sabe que hoje nós vivemos em comunidade, o ser humano não vive sozinho. Pastor, o que a família, que papel a família desempenha nesse processo da sociedade? Por que é importante o convívio familiar saudável? Eu começo a te responder isso com uma pergunta. Você percebe como que hoje as famílias estão sofrendo fortes ataques, assim? Que ataques são esses, né? Ataques diversos. Você percebe que a mídia, até mesmo a sociedade, até mesmo a maneira como as pessoas estão vendo a família, isso daí está sendo colocado de lado ou está sendo até mesmo em muitas partes ridicularizado. A família é simplesmente uma junção de homem, mulher e tal, e na realidade não, a família ela cria os fundamentos para uma boa sociedade. A gente já sabe disso, é a base da sociedade, a gente já fala isso, já conhece isso daí. A família ela tem um significado muito, muito importante e a gente vê isso no desenvolvimento emocional de cada pessoa da família, da mãe, da esposa, do pai, dos filhos. Então, as pessoas chegam aqui, quando chegam enfrentando os desafios emocionais, a gente percebe que sempre tem algum fator, seja na família, né, dos pais, lá atrás, isso vai refletir no casamento. Então, assim, é como se fosse uma bola de neve. Quando um problema não é resolvido, principalmente em âmbito familiar, você vai desenvolvendo e vai empurrando para frente, isso aí vai crescendo, você leva para o seu casamento, depois leva para a educação dos filhos, os filhos vão refletir isso lá fora. Então, essa é a abrangência da família. Então, é muito importante a gente cuidar dela aqui no Cevisa e em casa também. Qual é o papel da religião dentro da família? Por que é importante as pessoas terem uma crença em que se apoiar? Por que a religião? A religião e a espiritualidade, eu digo a crença num Criador de todas as coisas, ela te dá um propósito para você vencer esses obstáculos. Você vencer o seu próprio eu, muitas vezes, para o bem-estar da esposa, para o bem-estar do filho. Por quê? O que me impede de eu simplesmente chutar tudo para o lado e falar assim, vou seguir minha vida, né? Vou desfazer minha família e tudo mais. O que impede isso aí? É o fundamento e o propósito que você tem na sua espiritualidade. Num Deus que cria tudo e que criou de uma forma maravilhosa. Então esse é o propósito. O propósito da religião na família é esse, é criar os fundamentos e o propósito para você continuar. Você aguentar firme os trancos da vida. É sempre um desafio porque ser humano não é matemática, né? Mas assim, o que a gente tem acompanhado aqui no Cevisa, Carol, público, é que a maioria dos problemas familiares, conjugais, estão baseados em expectativas erradas que criamos com relação ao casamento. Então, você se relaciona com alguém sempre com a expectativa de que eu vou ser feliz, ele vai atender as minhas necessidades. E no final das contas, você percebe que ele também tem essa expectativa. E agora como vai fazer? Ele também espera que você atenda as necessidades dele. Então, o que eu estou percebendo e a gente acompanha e aconselha e dá orientações é justamente sobre isso. O grande desafio é criarmos expectativas que não podem ser respondidas pelo seu cônjuge, pelo seu companheiro. O casamento ele precisa ser trabalhado, ser vivido de uma forma muito tranquila, muito flexível. Se eu tenho flexibilidade no casamento, eu vou conseguir enfrentar as diversidades, os problemas de uma forma mais tranquila.
Porque, na realidade, o esposo, a esposa, eles vão ter suas maneiras de pensar, suas maneiras de agir. Agora, quando eu aprendo o seguinte, por que eu entrei no casamento? O que eu vou buscar no casamento? Né? Se é a expectativa de só ser feliz, e quando eu fiz o curso de noivos, me falaram para mim, se você quiser ser feliz, não case, né? E a gente fica pensando, puxa, por que não? É que na realidade, para nós entrarmos no casamento, é importante que sejamos felizes. Porque eu completo, eu pleno, feliz, eu posso compartilhar. Então o casamento é o seguinte, eu olho para minha esposa e digo o seguinte, estou pronto a fazê-la feliz, eu estou preparado para fazê-la feliz. Eu sei que parece hoje, na nossa realidade, um pensamento meio utópico, né? Pensar na felicidade da pessoa e tal, a gente pensa mais na gente mesmo, essa é a verdade. Mas se eu entendo o real motivo do casamento, que é o compartilhar de uma experiência que eu já vivo, uma felicidade que eu já tenho, não importa o que ela vai fazer, não importa a maneira e os defeitos que ela tem, eu vou entrar com o pensamento certo, com o pensamento correto, disposto a me abnegar, a servi-la, a acompanhá-la e assim vai. E isso vai fazer com que o casamento comece a ficar mais tranquilo. Na realidade, os problemas sempre vão existir, mas a tranquilidade não é porque os problemas deixam de existir, mas porque eu passo a encará-los de forma diferente, mais flexível, mais tranquilo. A questão da dificuldade nos relacionamentos, às vezes pode vir de você querer mudar outra pessoa ao invés de começar a agir diferente, né, pastor? Como que tem sido, assim, os atendimentos que você faz em relação a esse assunto? Como que você consegue perceber ou fazer a pessoa notar de que, às vezes, uma ação pode mudar uma reação? Muitos chegam dessa forma. Olha, eu preciso mudar meu esposo, eu preciso mudar minha esposa, porque se ele mudar eu vou conseguir ser feliz, se ele fizer assim ou desse jeito aqui eu vou conseguir ser feliz. E a pergunta é sempre o seguinte, como que nós podemos fazer isso? Eu devolvo a pergunta da seguinte forma, como que nós podemos, e devolvo até a pergunta para você que está pensando agora, como que nós podemos mudar alguém? Na realidade, eu acho que a melhor maneira de você conseguir respostas diferentes é quando você começa a agir de forma diferente. Então, eu começo a agir de uma maneira, eu obtenho respostas diferentes. O problema é que para a gente agir de maneira diferente, a gente precisa de um estímulo. A gente precisa de um estímulo. Então, aqui o objetivo aqui no Cevisa é justamente esse, é criarmos esse estímulo, mostrar para você que às vezes, para eu me mexer, eu preciso perceber que não está confortável. Então, aí eu me movimento, eu mudo de posição e tal. Como que a gente pode fazer? E aí, quando você começa a linkar um aspecto de alimentação, um aspecto de relaxamento, de atividade física, de acompanhamento emocional e também de reflexões, que nós temos aqui todos os dias, reflexões, acompanhamentos de aconselhamento, a gente começa a perceber que há possibilidade de mudar. Então, o simples fato, às vezes, não, mas como que a gente vai fazer esse vínculo? Você chega aqui, Carol, e fala assim, olha, vamos começar uma dieta líquida, né? Puxa, jamais eu faria isso em casa. Mas aqui, quando você faz, a gente começa a pontuar e perceber que você pode vencer o seu próprio eu, aquele que te boicota, né? Nosso próprio eu é aquele que nos boicota. Legal. Pode mudar, você conseguiu, tá conseguindo desenvolver novos hábitos e tal. Isso também pode ser vivido nos problemas familiares, na vida cotidiana, nas decisões que toma. Então, nessa linha, eu acredito que a gente tem conseguido alcançar no Cevisa algumas experiências incríveis, simplesmente de olharmos para um problema sobre outra ótica, de falar o seguinte, e se eu agir de forma diferente? E se eu não digo só a submissão, não é isso, mas e se eu me posicionar de forma diferente? Porque às vezes você tem que se posicionar de maneira mais firme diante de uma situação, até mesmo para que você não seja conivente e não alimente uma atitude errada que o seu cônjuge está tendo. Então, assim, é importante nós levarmos e trazermos a responsabilidade para nós. O que eu estou fazendo para que essa mudança que eu acho importante na vida do meu cônjuge seja alcançada. Eu acho que essa é a primícia, né?
Talvez a primeira dica então, que a gente daria seria essa, de você prestar atenção nas suas atitudes, ao invés de esperar mais do outro, tentar mudar para ver qual seria a reação dessa pessoa. Isso em questão de relacionamento conjugal, relacionamento com filhos, relacionamento no ambiente de trabalho. E o diferencial do programa Vida e Saúde, do Cevisa, dos nossos parceiros, é realmente mostrar para você que a preocupação tem que ser física, mental e também espiritual. Continue acompanhando o nosso programa.